Vamos aproveitar hoje que a gente parou, a gente sempre fala isso, Mina Shammai, como a Hashem ele conecta todos os shurim com tudo que está acontecendo, com a Parashat Shavua, e novamente a gente chegou aqui num ponto interessante da nossa tefilá. Na quinta-feira a gente sempre fala da tefilá, mas eu queria aproveitar um pouquinho hoje para conectar com a festa de Hanukkah, que a gente vai começar, Bezrat Hashem, já a comemorar, não só comemorar toda a festa judaica, na verdade a gente está revivendo alguma influência espiritual que aconteceu em algum momento da história, mas foi só para revelar algum tipo de luz maior, e isso que é Hanukkah. Hanukkah, justamente, a gente vai falar bastante sobre a luz de Hanukkah, não só a luz da menorá, não só a luz da Hanukkah, mas a luz interna do povo judeu, que ela foi novamente acesa nessa época de Hanukkah, quando a gente estava sob a dominação grega, na época do segundo Beit HaMikdash. Por que eu falei que Mina Shammai? A gente está na Brachá aqui da Midá, a gente está terminando já de estudar Midá, a nossa reza silenciosa, e a gente já estava aqui no meio da Brachá Modim, que é a Brachá de agradecimento. E é justamente nessa Brachá de Modim, uma das últimas 3 brachot da nossa Midá, que são brachot para a gente agradecer para Hashem. A gente já viu as brachot, que são os louvores para Hashem. A gente já viu as brachot, que são pedidos para Hashem. E a gente está vendo agora as brachot, que são agradecimentos para Hashem. O normal, a gente sempre lembra de Hashem para pedir, mas normalmente a gente esquece de Hashem quando é para agradecer todas as coisas boas que a gente tem na vida, tudo que Ele manda. Quando a gente precisa, a gente pede para Hashem e a gente esquece de agradecer quando Ele manda todas as coisas boas que a gente precisa. E a gente parou justamente no ponto Mina Shammai, tudo é com a supervisão de Hashem. A gente parou no meio dessa brachá de Modim. A gente vai acrescentar, durante os 8 dias de Hanukkah, a gente vai acrescentar mais uma tefilá, mais uma brachá aqui, chamado Alanissim. Então eu queria ler essa brachá, como a gente está fazendo aqui com toda a Midá, e a verdade, com todo o Sidur, que a gente está desde o começo, a gente está vendo o texto por dentro, para entender exatamente o que a gente fala. Então, olha que incrível o que a gente fala no Alanissim. A gente fala, na verdade, 2 vezes no ano, esse Alanissim. A gente vai falar justamente nessa festa agora de Hanukkah, e vamos falar também na festa de Purim. Então, são as 2 festas que são rabínicas, não são festas da Torá, são festas que comemoram grandes salvações na história do povo judeu. Então, vamos ver o que fala essa reza aqui. Alanissim, sobre todos os milagres, Ve'ala Purkan, e pela salvação, Ve'ala Gvurot, e por todos os seus atos de bravura, né, todas as demonstrações de poder que Deus ele fez para a gente durante a história, Ve'ala Teshuot, e sobre todas as vitórias, Ve'ala Milhamot, e todas as batalhas que Hashem ajudou a gente a vencer, She'asita Lavoteino, que você fez para os nossos antepassados, Bayamim Ahem, naqueles dias, Basman Azeh, justamente nessa época do ano. Então, como a gente explicou, a gente vai reviver certas influências espirituais, não é só que nem o dia 7 de setembro, a gente vai lembrar daquela independência do Brasil, e que veio Dom Pedro I, levantou a espada e gritou independência ou morte, que hoje em dia os historiadores todos já questionam se realmente aconteceu e foi dessa maneira. E a gente está vendo como acontece na política, que, na verdade, é tudo uma grande mentira, uma grande enganação, tudo efeitos midiáticos. Então, também não sei se realmente a independência foi exatamente desse jeito, e essa imagem heróica às margens do Ipiranga. Então, não sei se foi exatamente assim, mas no dia 7 de setembro
de 2021, a gente também teve a lembrança do Dia da Independência. O que aconteceu? Um ato que ficou lá no passado. Na Torá, dentro do judaísmo, todas as festas, na verdade, são oportunidades. A gente aproveita certas influências espirituais que foram trazidas para o mundo em um certo momento do ano. Então, essas influências, toda vez que no ano, o ano, na verdade, é uma espiral, e que todo ano volta nessa mesma época, essa mesma influência para a nossa vida, e a gente pode, Bezrat Hashem, usar isso para o nosso crescimento. Então, vamos tentar entender o que é essa época de Hanukkah e como que eu posso usar isso para o meu crescimento. Quer dizer, lembrar que aconteceu um milagre há 2.000 anos, 2.500 anos atrás, o que isso muda na minha vida no ano de 5.782, o que está mudando para a gente. Então, para mudar, antes de tudo, tem que entender exatamente o que aconteceu. Então, aqui, justamente no Alanissim, a gente vai ter um pouquinho de aula de história judaica, o que aconteceu naquela época, o que a gente está comemorando nesse momento da nossa vida. Bimei Matitiau ben Yohanan Cohen Gadol, na época do Matitiau, uma pessoa muito corajosa. Então, estamos vendo, ele é filho do Yohanan, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Então, olha que incrível, estamos falando aqui de uma família dos Koanim, a família dos Hashmonaim, Hashmonai Ubanav, os Hashmonaim e os seus filhos, que Sheamda Malchut Yavan Arsha'a Alamcha Israel, quando o reinado de Yavan, dos gregos, os perversos que queriam arrancar a nossa Torá, que queriam arrancar a nossa conexão com Deus. Normalmente, todo o exílio é uma tentativa de arrancar o povo judeu da nossa terra. Então, assim foi com o exílio egípcio, que a gente saiu da terra de Israel, assim foi com o exílio dos romanos, que a gente foi expulso da terra, assim foi com o exílio da Babilônia, que nós somos expulsos também e levados, acorrentados lá para a Babilônia, mas o exílio grego não é, o exílio grego foi dentro da terra de Israel. Espera aí, como pode ser um exílio dentro da terra de Israel? A gente nunca foi expulso da terra de Israel. O exílio é um exílio espiritual. Olha que tragédia. Eles tentaram arrancar o judeu de dentro o judaísmo de dentro do judeu. Então, esse é o exílio. Eles tentaram fazer com que a gente se exilasse da nossa espiritualidade, da nossa essência verdadeira. Então, os malvados, Yavan, que eles são representados na Torá pela escuridão. Então, as pessoas que trouxeram escuridão para o povo judeu, eles se levantaram contra o povo judeu, Alamcha Israel, Leashkiham Torateha, para fazer eles esquecerem a Torá, através, a gente explicou um pouquinho, quando a gente estudou do encontro do Yaakov com o Esav, que o Esav, ele veio atacar o Yaakov, mas tem duas opiniões, uma que ele realmente deu um beijo no Yaakov, porque ele estava arrependido, mas tem uma opinião que ele veio morder o Yaakov. E ele tentou matar o Yaakov através de uma mordida, fingindo que ele era o amigo do Yaakov. Assim também, os Yevanim, eles vieram, num primeiro momento, fingindo que eles iam trazer luz para o povo judeu, ao contrário. Parece que é luz, mas era escuridão. Era uma forma de arrancar o povo judeu da Emuná de Hashem. Olha que incrível, um dos piores decretos, principalmente eles fizeram decretos de proibir o Shabat, de proibir o Brit Milá, proibir da gente fazer essa cerimônia do bebê aos 8 dias de vida, a circuncisão, que é uma conexão especial que a gente tem com Deus. Eles quiseram proibir o Kiddush HaChodesh, a gente decretar quando é o novo mês, qual que é o impacto que isso tem na nossa vida. Todos os Hagim, todas as festas, eles são marcados justamente pela data da lua. Então, se não tem o Kiddush HaChodesh, a santificação do novo mês, não dá para fazer nenhuma das festas judaicas. Quer dizer, eles vieram na essência do judaísmo. O Shabat e o Brit Milá,
São os dois pactos que a gente tem com Deus, o pacto individual que o judeu tem, que ele faz na sua própria pele um pacto com Deus, e o pacto coletivo, o Shabat, também é um pacto que a gente faz com Hashem, mas é um pacto do povo inteiro, e também a santificação do mês, toda essa conexão através dos Hagim, isso que os gregos eles querem arrancar. Mas está escrito que eles fizeram mais um decreto terrível. Qual é o decreto terrível que eles fizeram? Eles obrigaram todos os judeus a escreverem nos chifres dos seus bois, em Lihelek Belokei Israel. Eu não tenho mais parte com o Deus de Israel. Eu não tenho mais nada a ver com o Deus de Israel. Mas espera aí, por que é tão terrível escrever isso? Se é uma mentira, eu posso escrever 1000 vezes a mentira, eu sei que é uma mentira isso. Por que é tão grave? Por que justamente os gregos eles são chamados de escuridão por esse decreto que eles fizeram? E a resposta é, mesmo que a gente sabe que é uma mentira, naquela época eles trabalhavam com os animais todos os dias, o dia inteiro. Então, de manhã, ele vê que está lá no chifre do boi, está escrito Ein li helek belokei Israel. Eu não tenho parte com o Deus de Israel. E no dia seguinte, assim, todos os dias, vai vendo a mesma coisa, e isso vai entrando no coração, parece que não afeta. Essa é a maior escuridão, quando a gente vai se abrindo, quando a gente vai, infelizmente, vendo coisas erradas o tempo inteiro, isso vai virando parte da nossa essência, e isso vai afastando a gente, infelizmente, dos caminhos corretos. Então, eles quiseram fazer a gente esquecer a nossa Torá, o lehaviram mehokei letzonecha, e eles queriam afastar a gente de todas as mitzvot que são a sua vontade, Deus. Veatá berachamecha harabim, e você, Deus, pela sua misericórdia muito abundante, amada talahem be'saratam, você se levantou contra eles no momento do sofrimento do teu povo, Raftá et rivam, você lutou a luta dos teus filhos, Dantá et dinam, você julgou o que eles estavam te pedindo, todos os pedidos deles, você atendeu, Nakante et nikmatam, e você vingou a vingança deles, Masarta giborim beyad halashim, você entregou os fortes nas mãos dos fracos, Verabim beyad meatim, os muitos nas mãos dos poucos, quer dizer, tudo isso é grande parte do milagre que tá acontecendo. Utmeim beateorim, e você entregou os impuros nas mãos das pessoas puras. Urechaim beyad tzadikim, você entregou os perversos nas mãos dos tzadikim. Aqui tem uma grande pergunta. No começo, a gente falou, Deus entregou muitos na mão de poucos, Deus entregou os fortes na mão dos fracos, quer dizer, aqui tem um grande milagre, mas na continuação, Deus entregou os impuros na mão dos puros. Aonde está o milagre aqui? O milagre é que era uma época de escuridão espiritual, era uma época onde estava governando a maldade, a impureza. Então, já é um grande milagre também da gente poder vencer, quando a pureza vence a impureza, no momento de escuridão, no momento onde a perversidade está dominando o mundo, isso por si só já é um milagre também. Vezeidim beyados keitoraterra, e os transgressores, os perversos, nas mãos daqueles que se ocupam dia e noite com a sua Torá. Ulecha sita Shem gadol vekadosh beolamecha, e você fez para você, Deus, um grande nome sobre todo mundo, quer dizer, foi uma santificação muito grande do nome de Deus, todo mundo percebeu aqui o grande milagre que estava acontecendo. O Leamcha Israel cita Tchuag Dolá, o Burkan, que é Hayom Azé, e para o seu povo de Israel você fez uma grande vitória, uma grande salvação,
Hayom Hazeh, nesse mesmo dia, quer dizer, nesse dia que a gente está lembrando. Então, não só recordando, mas revivendo essa vitória espiritual. Ve'achar ken bo vanecha lidvir beisecha. E depois disso, quer dizer, primeiro, o Ala Nissim está falando do primeiro milagre. O primeiro milagre é o milagre da batalha. Então, só para a gente talvez trazer um pouquinho para a nossa vida, esse milagre da batalha é como se os Estados Unidos eles fizessem uma guerra frontal contra a Jamaica, contra a Etiópia, quer dizer, chance zero de qualquer maior império do mundo. Eles estão fazendo uma guerra frontal contra o povo judeu e não contra o povo como um todo. Estamos falando da família dos Hashmonaim, uma família de Koanim, dos sacerdotes, que são, ao contrário, pessoas de paz, pessoas que nunca levantaram uma espada na vida, nunca pegaram um arco e flecha na mão, contra o maior exército. A gente vê, até nas ilustrações, quando a gente vê de Hanukkah, eles tinham elefantes de guerra. Até hoje, as táticas militares dos gregos, elas são estudadas, porque tem táticas geniais, e toda a força do exército e organização contra pessoas sem treinamento, pessoas sem armas, e mesmo assim aconteceu um grande milagre. Esse foi o primeiro milagre que o Ala Nissim está lembrando, e o Ala Nissim vai trazer um segundo milagre. Qual é o segundo milagre? Ve'achar ken bo vanecha lidvir beitecha. Depois disso, os teus filhos puderam entrar de novo para o Dvir Beitecha. O que é o Dvir Beitecha? O Dvir Beitecha, ele é o lugar mais sagrado, o Kodesh HaKodashim, lugar mais sagrado no nosso templo, o Pinu Eteichalecha, e eles limparam todo o seu templo. Por quê? Porque diferente dos outros exílios, olha que interessante, quando teve o exílio da Babilônia, o que aconteceu? No exílio da Babilônia foi destruído o nosso Beit HaMikdash. No exílio de Roma também foi destruído o nosso Beit HaMikdash. Mas no exílio dos gregos não. Por quê? Porque os gregos são um povo de cultura. Deus me livre de destruir um prédio tão bonito como o Beit HaMikdash, vai contra a essência dos gregos, dessa beleza externa, dessa cultura grega, a cultura helenista. Então, eles não destruíram o Beit HaMikdash, mas o que eles fizeram? Eles transformaram o Beit HaMikdash num centro das idolatrias, num centro de cultura. Era quase um museu que eles transformaram. Aquele lugar mais sagrado que existia na face da terra virou um lugar de rolo, um lugar de vanidades, foi completamente profanado o lugar mais sagrado que existe no mundo. Então, a primeira coisa, quando vencemos na guerra, expulsamos os gregos da nossa casa, a gente foi limpar o nosso Beit HaMikdash de toda a sujeira, todas as estátuas, toda a idolatria que tinha lá, Vetiaru et Migdashecha, e eles purificaram o Beit HaMikdash, Veidliku nerot bechatzrot kochecha, e eles acenderam as velas no teu pátio, no pátio do teu santuário, Vekavush monat yemei Hanukkah elo, leodot ulealel leshimcha gadol. E os nossos sábios daquela época, eles fixaram os 8 dias de Hanukkah como época de agradecimento e de louvor ao seu grande nome. Então, esse é o Ala Nissim, que a gente vai pronunciar durante os 8 dias aqui de Hanukkah, e já deu para ter aqui um pouquinho de ideia, dentro da brachá de Modim, dentro da brachá de agradecimento, de reconhecimento, a gente tem, Baruch Hashem, a gente vai dedicar esses 2 grandes milagres aqui. A gente já falou do milagre da guerra, e é interessante que no Ala Nissim ele só fala do acendimento da menorá, mas ele não menciona o segundo grande milagre que a gente tem na festa de Hanukkah, que é a duração da menorá. Então, vamos entrar no segundo ponto, o que foi esse segundo milagre, porque esse segundo milagre, por que isso não é mencionado no Ala Nissim?
porque esse segundo milagre, os nossos sábios, eles decretaram uma outra mitzvah, que justamente é o acendimento diário da nossa Hanukkah. Durante os 8 dias de Hanukkah, a cada dia a gente vai acrescentar mais uma vela. Então, no primeiro dia a gente vai acender uma vela, no segundo dia vamos acender 2 velas, e assim até o 8º dia de Hanukkah, a gente vai acender 8 velas. No último dia, vamos fazer uma brachá nesse acendimento. Depois, se alguém quiser, isso para quem está aqui em São Paulo e quiser, a gente fez aqui na Sharei, a gente fez aqui um manual de como fazer o acendimento das velas. Tem também aqui algumas curiosidades, alguns pontos importantes da festa de Hanukkah. Se alguém precisar, a gente tem aqui na Sharei Binah, pode entrar em contato e a gente vê Simchá com alegria. A gente fez isso justamente para ajudar que todo mundo possa cumprir essa mitzvah da maneira mais completa possível. Mas vamos entender aqui, dentro da ideia desse milagre, vamos entender exatamente qual foi o milagre e qual é o ensinamento para a nossa vida, o que eu devo reviver desse milagre nos nossos dias. Então, a gente falou, vamos só voltar um pouquinho aqui da história, que os gregos estavam dominando o povo judeu. Num primeiro momento, eles tentaram vir em paz, tentaram vir trazer para a gente toda aquela cultura helenística bonita que o mundo inteiro, até hoje, quanta influência a gente tem dos grandes filósofos gregos, até mesmo as Olimpíadas, é uma ideia que os gregos implantaram. Então, quer dizer, tem, até hoje em dia, eles têm muita influência sobre o mundo todo e eles vieram, num primeiro momento, em paz. Só que eles tiveram um choque com uma outra cultura muito rica, que não quis aceitar as ideias dos gregos, que era justamente toda a filosofia judaica. Óbvio que, como em todas as épocas da nossa história, tiveram os judeus que acabaram se helenizando, se assimilando, virando parte do Império Grego, até mesmo viraram traidores para delatar judeus. Infelizmente, em todas as épocas da nossa história, a gente teve esse tipo de problema, mas a grande maioria do povo se manteve firme e não quiseram abrir mão da nossa Torá, de toda a filosofia judaica. Então, os gregos vieram com força, vieram com decretos, vieram com a sua hegemonia militar para dominar o povo judeu e tentar impor todas as ideias e todas as idolatrias e arrancar o conceito do Deus único aqui do mundo. Os judeus, como a gente mencionou, de maneira milagrosa, a gente expulsou esses gregos que estavam aqui na terra de Israel. A gente foi reinaugurar o nosso Beit HaMikdash. Então, um dos motivos do nome da nossa festa de Hanukkah, na verdade, são 2 motivos. Um motivo é que a palavra Hanukkah a gente pode quebrar em 2 palavras. Hanu, Hav, Hei. Eles descansaram no dia Hav, Hei, no dia 25 do mês de Kislev. É esse mês judaico que a gente está agora, o mês de Kislev. No dia 25 do mês de Kislev, finalmente eles descansaram da batalha, e é esse dia que foi fixado para lembrar os 8 dias do milagre. Fora isso, também Hanukkah significa inauguração. Quando alguém compra uma casa nova, existe a mitzvah de fazer uma Hanukkah Tabai, é uma inauguração da casa. Então, aqui vai ter a Hanukkah Tabai, novamente, o Beit HaMikdash, ele vai ter que ser reinaugurado. Ele foi todo limpo, ele foi todo preparado novamente para a gente poder voltar a fazer todo o serviço divino dentro do nosso templo sagrado. E agora o que vai acontecer? Eles vão retomar um dos serviços mais bonitos, que é o acendimento da menorá. Então, existia um dos utensílios que tinham lá no templo, era uma menorá de ouro, uma menorá muito bonita. A Torá traz todos os detalhes de como era essa menorá, toda desenhada com botões e com flores, com cálices.
Então, a Torá ela descreve todos os detalhes de como é isso. Para quem quiser procurar, tem muitas ilustrações na internet, só colocar menorá do templo e vão aparecer. Era um utensílio muito bonito. Em geral, todos os utensílios do Beit HaMikdash eram muito bonitos. A menorá ela é feita de ouro maciço, a partir de uma única pedra. Quer dizer, toda a construção dela foi milagrosa, porque Deus mostrou, ensinou para Moshe Rabbeinu como ele deveria fazer a menorá. Moshe não conseguiu entender de tão complexo que era. Deus mostrou uma menorá de fogo, falou, olha, é assim que eu quero que você faça a menorá. Mesmo assim, Moshe ainda não conseguiu entender como ele deveria executar isso. Então, Deus falou para Moshe pegar uma grande pedra de ouro e jogar isso no fogo, e a menorá, ela se fez sozinha, quer dizer, foi um grande milagre. Esse utensílio, por si só, ele já é um utensílio milagroso. E ele tem aqui o potencial de iluminação do povo judeu. Então, todos os dias, no final da tarde, vinha o Cohen e ele vai acender a menorá, ele vai acender, são 7 braços. A verdade que o nome menorá é a haste central, e essa menorá ela tinha 6 braços, então no total vão ser 7 velas que a gente vai ter na nossa menorá, e o serviço era todos os dias no anoitecer. O Cohen acendia essas 7 velas, e essas velas se colocava óleo suficiente para passar a noite inteira as luzes da menorá elas passarem acesas. Então, é um dos serviços do Beit HaMikdash. Então, eles querem retomar agora os serviços do Beit HaMikdash, o acendimento da menorá, mas temos um problema técnico. Só para entender a pureza e como o serviço para Deus ele tem que ser feito de uma maneira exemplar, o óleo que é usado para acender a menorá é um óleo, a gente conhece hoje em dia, né, o azeite extra virgem. O azeite do acendimento era o extra virgem, porque se pegava as azeitonas, tinha uma prensa manual que eles usavam, a primeira gota que saía, eles paravam de espremer a azeitona e pegavam outra azeitona. Quer dizer, o óleo do acendimento deve ser um Shemen Zait Zar, tem que ser completamente puro, quer dizer, o azeite mais puro possível e imaginário. Esse azeite, ele não tem que ser só cristalino, quer dizer, puro, não tem que ser só um azeite extra virgem fisicamente falando, também espiritualmente falando, ele deve estar isento de qualquer tipo de impureza. Então, todo o processo de fabricação, ele era supervisionado pelo Cohen Gadol, pelo sumo sacerdote, e cada pote de azeite ele era lacrado para ter certeza que nenhum tipo de impureza espiritual entrou em contato com esse azeite. O que aconteceu quando os judeus retomaram o serviço do Beit HaMikdash? Então, eles vão agora retomar o acendimento da menorá, mas eles foram lá no armazém, onde ficava guardado centenas de potes de azeite, de óleo, e estava completamente vazio, ou estavam todos os potes tinham sido abertos e não existe mais azeite em estado de pureza para eles poderem usar. Não se sabe se usaram para as idolatrias. Então, todo o óleo que está lá não pode ser usado. Todos os potes eles estavam abertos. Mas os judeus não desistiram, e já parte do milagre foi isso, os judeus não desistirem de procurar, de voltar a querer fazer as mitzvot, e eles encontraram, Baruch Hashem, um único pote que ainda restava. Eles encontraram lacrado com o lacre do Cohen Gadol. Então, também um milagre já por si só, eles terem, os gregos fizeram questão de purificar tudo, mas um pote ele ficou, e esse pote que eles vão usar para o acendimento da menorá. Só que os potes eles já eram mais ou menos a medida exata para um dia de acendimento, quer dizer, se dividia esse pote nas 7 velas da menorá, e ele durava por um único dia. Então,
eles vão acender no primeiro dia, mas o que eles vão fazer nos outros dias? Eles não vão ter óleo. Por quê? Primeiro, a gente falou que todo o processo de fabricação desse óleo é um processo muito minucioso, é um azeite extra virgem. A primeira gota de azeite de cada azeitona já é um processo mais demorado que o normal. Não é simplesmente pegar um montão de azeitonas, tacar numa prensa que neles tinham, que eram grandes moinhos para prensar a azeitona. Não. Tem que ser um processo lento, manual, cuidadoso. Isso já leva mais tempo que o normal. Mas tem um problema técnico maior ainda. Uma pessoa que ela está com impureza de morte, o que significa impureza de morte? Quando a gente entra em contato com um morto, ou encostando nele, ou carregando o corpo desse morto, ou até mesmo estando no mesmo teto que o morto, a gente também fica com uma certa impureza espiritual. E a pessoa, quando ela encosta, a pessoa que está com impureza de morte, se ela encosta em alguns tipos de líquido, entre eles o azeite, essa impureza espiritual passa para o azeite. Então, as pessoas todas, estamos falando de anos e anos de batalha, e está todo mundo dentro do povo judeu, todo mundo está num estado de impureza espiritual. Como se faz a purificação de uma pessoa que entrou em contato com os mortos? Precisa usar o famoso sistema das cinzas da vaca vermelha. Existiram durante a história do povo judeu, pouquíssimas vezes se encontraram uma vaca completamente vermelha. O que é uma vaca vermelha? É uma vaca, na prática, de pelo ruivo. Seria uma vaca ruiva, que ela tem que ser completamente, os pelos dela vermelhos, quer dizer, uma coisa extremamente rara de se encontrar. Essa vaca, ela era morta através de shritá, o abate kasher, e ela era queimada, era transformada em cinzas, era misturado com alguns outros poucos elementos, era misturado com a água, e todo aquele que tem impureza de morte, quer dizer, que entrou em contato direto ou indireto também, estando no mesmo teto que o morto, tem que passar por um processo de purificação. Esse processo levava 7 dias. Durante os 7 dias, essa pessoa ela vai ter que aspergir essas cinzas da vaca vermelha no 3º dia e no 7º dia, e só depois disso, no último dia, no 7º dia, quando escurece, essa pessoa vai mergulhar na mikve, e essa mikve é aquela piscina de purificação, e aí sim essa pessoa está pura. Então, não dá para fazer óleo puro até o 8º dia. Então, quer dizer, você tem óleo para um dia, mas a partir de hoje você vai começar, todas as pessoas vão começar a entrar no processo de purificação, e só no 8º dia elas vão estar puras. Então, não tem como fazer óleo. O que o povo judeu fez? Mesmo assim, eles foram lá, eles acenderam. A vontade do povo judeu era tão grande de retomar os serviços, mesmo que eles sabiam, olha, não vai ter óleo para os próximos 7 dias, só vai ter para o 1º dia, só a partir do 8º dia a gente vai começar a fabricar mais óleo, mas vamos fazer mesmo assim, a vontade era tão grande, vamos lá, vamos retomar os serviços. Eles fizeram, eles acenderam a menorá, e aconteceu o 2º grande milagre, que aquele óleo que era suficiente para um único dia, ele durou 8 dias. Então, isso a gente falou, o primeiro milagre da batalha, a gente vai lembrar todos os dias, através desse Alanissim, que é essa tefilá a mais que a gente vai acrescentar dentro da nossa amidá, da nossa reza silenciosa, em todas as tefiló do dia, Shacharit, Mincha e Arvit, a reza da manhã, a reza da tarde e a reza da noite. E, fora isso, a gente... Então, isso vai lembrar da batalha, e, fora isso, a gente vai ter uma segunda mitzvah, que é o acendimento da Hanukkah.
Não vamos confundir Hanukkah com a Menorá. Por mais que muitas vezes nos livros de Torá a palavra Hanukkah ela vem como Menorá, mas o que é a Hanukkah? É um utensílio que a gente fez justamente para reviver esse milagre do óleo. Então, diferente da Menorá, que tinha 7 braços, e é um utensílio que ficava no Beit HaMikdash, no nosso templo sagrado, a Hanukkah é um utensílio que a gente vai usar dentro da nossa casa para reviver, para relembrar e para divulgar. O principal do acendimento da nossa Hanukkah é para a gente divulgar, para todo mundo ver esse grande milagre que aconteceu na história do povo judeu. Então, assim aconteceu, esse segundo grande milagre, a gente acendeu para o primeiro dia, e esse azeite ele durou durante os 8 dias, até que foi possível fabricar mais azeite num estado de pureza, e Baruch Hashem, daí em diante, a gente pôde retomar 100% todos os serviços do nosso Beit HaMikdash. Mas, olha que interessante, tem algumas perguntas para ajudar a gente a entender um pouquinho a essência da festa de Hanukkah. Primeira pergunta interessante que a gente tem aqui: existe uma halachá, a lei judaica fala o seguinte: quando a maioria do povo judeu está num estado de impureza espiritual, por exemplo, numa época de guerra, onde as pessoas estão o tempo inteiro entrando em contato com mortos, ou, Deus nos livre, como a gente estava agora numa época de uma epidemia, que muitas pessoas estão morrendo e a maioria do povo está no estado de impureza espiritual, é permitido fazer os serviços do Beit HaMikdash, mesmo no estado de impureza. Assim é a halachá, assim é a lei judaica. Então, quer dizer, não teria nenhum problema eles fazerem o serviço, eles usarem um azeite que não estava puro, eles poderiam produzir o azeite, mesmo que eles não estavam no estado de pureza, a lei permitia que eles fizessem isso. Então, a grande pergunta é: por que eles não quiseram fazer esse azeite se era permitido pela lei judaica? Segunda pergunta aqui: o milagre da guerra era um milagre que tem que acontecer, porque se o milagre da guerra não acontecer, o povo judeu vai ser exterminado, vai acabar o povo judeu. Mas o milagre do óleo não precisava acontecer. Então, por que Deus fez esse milagre? Por que tá bom, já ficou tanto tempo sem o serviço do Beit HaMikdash, mais 7 dias não vai cair o braço de ninguém. Eu estava dando essa aula para um grupo essa semana de jovens, e uma das moças me fez uma pergunta interessante, falou: peraí, Rav, eu não estou entendendo, por que Deus gastou um milagre aqui, em vez de gastar em coisas maiores? Por que Deus não guardou um milagre para Shoah, para o Holocausto, e gastou aqui dessa maneira tão boba, tão desnecessária? Então, a pergunta é boa, mas a gente tem que entender que Deus não tem número limitado de milagres. Não é que Deus tenha 10 cartas de milagres que ele pode usar na história e quando acabar as cartas de milagres, acabou. Deus faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, não tem limites para o que Deus pode fazer no mundo. Ele pode fazer um milagre que ele quiser, a hora que ele quiser. Não é porque ele gastou um milagre aqui que faltou milagre no Holocausto. Se Deus não fez um milagre aberto no Holocausto, é porque ele tem os motivos dele para não ter feito naquele momento um milagre. Por que ele fez na festa de Purim e salvou o povo judeu? Por que ele fez na época dos gregos e salvou o povo judeu e não fez na época do Holocausto? Essa é uma pergunta válida, mas a gente tem que saber que Deus ele está acima do nosso entendimento. Deus tem outros planos muito maiores do que o que a gente consegue captar com o nosso intelecto limitado. Mas a gente tem que saber, Deus é ilimitado, ele não gastou milagres. Deus ele faz o milagre que ele quiser, e a verdade é que tudo é um milagre. Quer dizer, existem coisas que quebram a natureza e que são um grande milagre, mas a natureza por si só já é um grande milagre. Então Deus não está gastando nada. A pergunta é:
Por que que ele precisou fazer esse milagre? Qual é a mensagem que Deus está dando quando ele faz esse milagre, entre aspas, que era completamente desnecessário? O milagre da guerra, esse sim tem que acontecer, senão o povo judeu não vai continuar, mas esse milagre ele não precisa. Terceira pergunta, será que não foi errado o povo judeu se apoiar num milagre? Então, a Halahá, de novo, a lei judaica fala para a gente que é proibido se apoiar em milagres. A pessoa não pode, olha, eu vou me jogar do 15º andar porque eu vou me apoiar que Deus vai fazer um milagre e vai me salvar. É proibido fazer isso. A gente não deve se apoiar em milagres. A gente deve fazer todas as coisas derech hateva, através do que a gente conhece na natureza. É verdade, Deus pode fazer o milagre que ele quiser, mas é proibido a gente fazer as coisas esperando, se apoiando em algum milagre. Será que aqui o povo judeu não está fazendo um erro de se apoiar num milagre? E a última pergunta aqui, existiam muitos milagres na época do Beit HaMikdash. Está escrito no Pirkei Avot que na época do nosso Beit HaMikdash, do nosso templo sagrado, aconteciam 10 milagres abertos o tempo inteiro. Por exemplo, a fumaça dos korbanot, das oferendas, está escrito que ela subia diretamente para o céu, podia estar ventando, podia estar chovendo, essa fumaça nunca se desviava. Outro milagre aberto, não faltava espaço para as pessoas dentro do Beit HaMikdash, mesmo nos Hagim, nas festas judaicas, o povo inteiro ia para o Beit HaMikdash. Está escrito que as pessoas ficavam quase, tinha gente que não encostava no chão, literalmente, que não encostava os pés no chão de tão apertado que estava, mas quando chegava nos momentos da reza, por exemplo, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, que a gente tinha que se curvar no chão, peraí, se não tem lugar nem de pé, imagina o povo inteiro se curvando, sobrava espaço para todo mundo se curvar. Peraí, como assim? Nem de pé tem espaço e todo mundo podia se ajoelhar para Deus e aparecia espaço. Então, quer dizer, por que a gente não tem também uma mitzvah de lembrar dos 10 milagres do Beit HaMikdash, como a gente tem aqui a mitzvah de acender os 8 dias de Hanukkah? A gente vai acender a Hanukkah para lembrar desse grande milagre. Então, vamos responder aqui e a gente vai começar a entender de uma maneira muito mais profunda o que se trata a festa de Hanukkah. A invasão grega foi um decreto espiritual muito duro que Deus estava dando para o povo judeu. Por quê? Entregar Jerusalém, entregar o Beit HaMikdash na mão dos idólatras, pessoas que vão profanar o nosso Beit HaMikdash, esse é um dos maiores castigos que Deus pode dar para o povo judeu. A pergunta é, por que esse castigo? A gente sabe que Deus ele faz tudo o que ele faz aqui no mundo, ele vem num sistema chamado Midah Keneged Midah, medida por medida. Quando a gente faz um erro, normalmente o castigo ele vai vir de uma maneira semelhante ao erro que a gente cometeu, e justamente por que Deus faz isso? Para a gente prestar atenção, a gente aprender que a gente fez uma coisa errada e a gente poder consertar. Então, eu vou dar um exemplo, a pessoa ela vai tomar um café e ela queima toda a boca. Então, pronto, pode procurar, tem algum mau uso da tua boca, está fazendo lashon hará, ou está falando palavras feias, alguma coisa na tua boca não está sendo usado da maneira correta. Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro prestando atenção nas mensagens de Deus. Então, aqui, os nossos sábios, eles falam, esse castigo do povo judeu foi um castigo midah keneged midah, foi medida por medida. Por quê? O povo judeu começou a ficar negligente no seu serviço para Deus. Então, eles faziam, mas começaram a fazer sem vontade, começou a ser um peso. Ai, de novo, tem que fazer um corban, tem que oferecer o sacrifício. Ai, de novo, chegou os Hagim, tem que ir lá para o Beit HaMikdash. Ai, mas de novo, tem que rezar para Deus. Então, Deus falou, está pesado, vocês não querem? Não tem problema, eu entrego para outro povo.
Vocês não estão contentes com o serviço? Eu entrego para outro povo que vai vir e vai botar idolatrias aqui dentro. E assim Deus, ele fez midá keneged midá, medida por medida. Para você está pesado, Deus ele tira de vocês sem problema nenhum. E loleino, isso vale também para a gente. Quantas vezes a gente vai fazer tefilá para Hashem, vamos rezar, um grande mérito a gente poder falar com o Criador do mundo, mas como a gente faz isso como se fosse cansativo, ai que pesado, ai tem que rezar agora, como assim? Olha que oportunidade de falar com o Criador do mundo. Então se a pessoa é um peso para ela, a Hashem tira dela, começa a acontecer dificuldades, a pessoa já não consegue mais rezar, a pessoa não consegue mais ter concentração, porque quando podia, você não queria fazer direito, a Hashem vai te tirar, e Deus nos livre, ele vai fazer isso, midá keneged midá. Então vieram os gregos e começaram a oprimir o povo judeu, proibiram a gente de fazer as mitzvot, vieram impurificar o nosso Beit HaMikdash, não dá mais para fazer os korbanot. Toda vez que vem uma dificuldade, que vem uma desgraça no aleino, que a gente passa por algum teste na vida, a gente tem algumas opções. Tem a turma do Ainará, que é tudo Ainará, tudo é olho gordo. A gente está nas aulas de segunda-feira falando sobre Ainará, mas tem gente que é viciado em Ainará, tudo é Ainará, tudo que acontece de difícil é o olho gordo que botaram na pessoa. Tem outra turma que é a turma das encarnações passadas, né? Uau, eu devo ter sido muito ruim na encarnação passada. Óbvio, nessa eu sou perfeito, não tenho nada para consertar. Certeza que é culpa de outras encarnações, né? Então também tem gente viciada, é verdade. Tem coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje que estão conectadas com vidas passadas? Sim, mas antes de procurar em vidas passadas, procura na tua vida presente. E tem aqueles que pior ainda, essa é a pior situação, as pessoas que procuram explicações naturais. Tudo é parte da natureza, tudo é um grande acaso. Não, mas por que aconteceu? Teve um tsunami, matou 200 mil pessoas. Por que Deus fez isso? Que Deus? Foi uma movimentação tectônica que causou um abalo e isso criou ondas gigantescas. Que Deus! Então, isso é a pior situação que o ser humano pode chegar na vida. Isso são os gregos, isso são os Yevanim, que eles queriam investir nas ciências, nas artes. Por quê? Porque eles querem ter explicação para tudo, eles não precisam de Deus. Eles têm a ciência, o Deus da ciência explica tudo. Já que tem movimentações de placas tectônicas, não precisamos mais de Deus. Mas peraí, por que as placas tectônicas se mexeram e criaram essas ondas e mataram 200 mil pessoas bem numa região cheia de idolatrias? Por que bem naquela região aconteceu? Então, quer dizer, óbvio que Deus ele usa o mundo material para fazer a vontade dele, mas sempre Deus está por trás de tudo. Não tem natureza, não tem acaso, existe Deus controlando o mundo inteiro. Vieram os gregos, tentaram arrancar Deus do mundo e querem arrancar nossa Avodat Hashem. Veio o povo judeu, veio Matitial, filho do Yohanan Cohen Gadol, eles se levantaram, eles lutaram, eles querem voltar ao serviço para Deus, eles entenderam que eles erraram com Deus, eles estão fazendo o serviço de uma maneira displicente, eles se levantaram que nem uns leões, e agora eles conseguiram libertar Israel dos gregos, eles conseguiram liberar o Beit HaMikdash para voltar a fazer todo o serviço. Mas o que acontece agora? Eles têm a possibilidade de retomar os serviços de uma maneira mais ou menos, com óleo impuro. Paciência, não temos óleo puro, vamos fazer com óleo impuro. Eles pensaram de jeito nenhum. Como o nosso erro foi o desleixo, a gente quer retomar, mas a gente quer retomar da melhor maneira possível. Não é que eles se apoiaram no milagre, mas eles não querem voltar mais ou menos. Falou, Deus, a gente errou e a gente está enxergando que já que a gente não fez direito o serviço, você tirou da gente
Deus, a gente quer de volta e a gente vai voltar a fazer o serviço da melhor maneira possível. Então, o povo judeu, ele voltou, eles se levantaram que nem leões e eles falaram, a gente vai usar só o óleo mais puro, porque é esse o tipo de serviço que a gente quer de hoje em diante para o nosso Beit HaMikdash. Eu não quero um serviço qualquer, eu não quero um serviço misturado com impureza. Não, pela Allahá, pela lei judaica pode. A gente não quer. A gente quer só o melhor. Se o nosso erro foi ser desleixado, a gente quer fazer o tikkun. Eu quero consertar o erro e eu quero fazer o meu serviço para Deus na maneira mais alta possível. Deus, ele vê que o povo judeu se levanta que nem um leão, ele responde. O milagre, ele era desnecessário. E é justamente por ser desnecessário que ele mostra o amor de Deus pelo povo judeu. Quando Deus faz um milagre que é necessário, Deus tinha que fazer esse milagre. Mas esse milagre do óleo ele não precisava fazer, mas ele fez para mostrar o amor que ele tem pelo povo judeu. Ele aceitou a nossa tchuvá, a gente se arrependeu, a gente voltou com toda a força e Deus ele recebeu a gente de volta com amor, com milagres. Ele fez a vela, o acendimento da menorá, que era para ter durado um único dia, ele fez isso durar por 8 dias. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que tentar trazer de novo para a nossa vida o quanto a gente acaba sendo desleixado no nosso serviço para Deus, quanto a gente faz mais ou menos e está sempre reclamando de tudo. Ai, chega em Sukkot, ai, tem que gastar nos arbataminим, nas 4 espécies, ai, como é caro. E chega em outra festa, ai, mas tem que fazer isso. Em Rosh Hashanah, ai, mas a reza é tão longa. E o tempo inteiro a gente está reclamando. Deus ele fala para a gente, não querem? Eu tiro de vocês. Não querem fazer? Eu estou dando para vocês uma oportunidade, um presente. Vocês vão ficar reclamando? Eu tiro de vocês, não tem problema nenhum. Então, isso é Hanukkah. Hanukkah é a gente se conectar com Deus no máximo nível espiritual, da gente querer fazer com alegria. Não faz as coisas em piloto automático. A gente vai acender a Hanukkah e logo depois do acendimento da Hanukkah, a gente vai ler um trecho chamado Anerot Halalu. Então, vamos entender o que a gente fala. Anerot Halalu, Anu Madlikim, essas velas que a gente está acendendo agora, Ala Nissim, Ve'ala Tchuot, sobre os milagres e sobre as Tchuot, as salvações, Ve'ala Niflaot, todas as maravilhas, Sheasita Lavoteinu Bayamim Ahem Basmanazé, que você fez para os nossos antepassados nos dias deles, nessa época do ano, Aledei Koanei HaKadoshim, através dos Koanim, que são tão sagrados para você, Kol Shmonat Yemei Hanukkah, Anerot Halalu Kodeshem, durante os 8 dias de Hanukkah. Essas velas aqui, elas são velas sagradas, Ve'en lá no Reshut Leistamesh Bahem, e a gente não deve usar essas velas para o nosso próprio benefício, Eila Lirotam Bilvad, a gente deve olhar para elas, só olhar para elas, que dei Leodot Leshimcha, para a gente poder agradecer, para a gente poder louvar o seu grande nome, Al Niserra, Ve'al Nifloterra, Ve'al Yeshoaterra, sobre os teus milagres, sobre as tuas maravilhas e sobre as tuas salvações. Então, é um momento, é 8 dias de reflexão, 8 dias de conexão espiritual, a gente repensar nossa vida, como está o nosso serviço para Deus, como está a nossa tefilá, como estão as nossas mitzvot, parar de fazer mitzvot no piloto automático. Olha aquelas velas e lembra do grande milagre, da conexão, do amor que Hashem ele sente pelo povo judeu. Só para a gente terminar com uma história linda, uma história real. Certa vez, um rabino, ele foi visitar um grande doador, um milionário italiano, e ele entrou na casa, uau, uma mansão linda, e de repente ele olha, tem numa prateleira, tem uma garrafa de vidro quebrada, quer dizer, como um enfeite da prateleira,
o dono da casa com enfeites caríssimos, e um dos enfeites da casa é uma garrafa de vidro quebrada. E ele pergunta, olha, desculpa perguntar, mas o que é essa garrafa? E o homem fala, isso é a parte mais importante da minha casa. Olha a história que esse homem contou. Falou, eu, Baruch Hashem, eu tive sempre educação judaica na minha família, mas eu tive que começar a trabalhar desde cedo, e quanto mais eu ia crescendo na profissão, mais eu ia me afastando de Deus. Eu parei de cumprir mitzvot, eu parei de usar kippah, eu parei de usar tzitzit. Aos pouquinhos, eu fui me afastando cada vez mais dos caminhos de Deus. Até que um dia, eu estava andando na rua, já completamente assimilado, completamente afastado, eu vi um grupo de crianças que estavam reunidos, eu vi que eles estavam um pouco agitados, e eu fui ver o que estava acontecendo. Tinha uma criancinha que ela deixou cair, o pai dela mandou ela comprar o azeite para o acendimento da Hanukkah, e a criancinha deixou o vidro cair e quebrou o pote de vidro e vazou todo o óleo. E a criancinha estava desesperada, ela chorava, 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 ela colocava a mão na cabeça e falava, o que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou falar quando eu chegar em casa? Quando eu escutei aquela criança, foi o maior tapa na cara que eu já tomei na vida. E eu comecei a pensar naquela hora, quando eu voltar para casa, meu pai lá em cima vai me perguntar aonde você estava e o que eu vou falar para o meu pai, o que eu vou responder para o meu pai, o que eu fiz da minha vida, da minha espiritualidade, o que eu vou dizer para o meu pai. E daquele dia em diante, eu voltei para a Torá, eu voltei para a mitzvot, e eu fiz questão de guardar aquele pote quebrado. Foi o pote que salvou a minha vida. Isso é Hanukkah. A gente voltar, a gente perguntar o que o meu pai, o que eu vou dizer para o meu pai? Será que a gente está fazendo esse serviço para Deus, esse presente, essa oportunidade? A gente faz com alegria, a gente faz com amor, ou a gente faz como se fosse pesado, esse peso das mitzvot, esse peso da tefilá? Então, são 8 dias, 7 representa o mundo material, 8 representa o transcendental. Hanukkah são 8 dias, é o transcendental, é a época dos milagres, reza para Deus, pede ajuda para Deus, e Deus, ele atende todo aquele que quer voltar, todo aquele que quer se conectar, mas não no nível baixo, pede para Deus bastante, eu quero voltar para o nível mais alto, Deus, todo aquele que mostrar para Deus de verdade que ele quer voltar, esses são os dias dos milagres, que Hashem, ele não ajuda a gente só, ele manda para a gente um elevador, não é escada. Durante o ano inteiro dá para subir de escada, mas em Hanukkah dá para a gente, Bezrat Hashem, subir espiritualmente de elevador. Shabbat Shalom e Hanukkah Sameach.